aluguel adiantado não é considerado uma garantia, porque as garantias que estão previstas lá na lei do inquilinato é a fiança, o seguro-fiança, a cessão fiduciária de cotas de fundo de investimento que ninguém utiliza no mercado, é muito, muito raro, e a caução, sendo que a caução pode ser usada com depósito em dinheiro ou com imóvel, né? O imóvel é fácil de utilizar, mas poucas imobiliárias utilizam também. De forma que o aluguel adiantado não é considerado uma garantia. E há essa confusão no mercado, que as pessoas pensam que adiantando aluguéis não precisa oferecer garantia. Sim, correto. E as imobiliárias acabam caindo nessa questão de fazer o aluguel adiantado junto com uma garantia, às vezes por provocação, na maioria das vezes por provocação do próprio cliente que está querendo conquistar a locação, mas tem um aluguel, tem um cadastro fraco, né? Tem um cadastro que não passa. E aí as imobiliárias caem nessa cilada e pode ser muito complicado no momento de provocação, de um momento de uma ação renovatória. Enfim, no curso do contrato podem vir desdobramentos aí desagradáveis, que são essa multa de 3 a 12 aluguéis, contravenção penal, uma série de coisas que a gente vai comentar aqui, né? De fato, o ponto do tema de hoje é cobrar um aluguel adiantado quando o contrato tem uma garantia e não é por temporada, é considerado contravenção penal, é punível com prisão simples de 5 dias a 6 meses ou multa de 3 a 12 aluguéis em favor do locatário. Isso é o que poucas imobiliárias, poucos gestores sabem, e aí praticam o aluguel adiantado junto com uma garantia locativa, entendendo que não há problema nenhum nisso. Como você disse, Fischer, muitas vezes o próprio inquilino sugere, né? Quando ele tem um cadastro fraco, ele sugere, eu pago alguns meses adiantado, ou eu pago o aluguel adiantado, e a imobiliária entende isso como bom, mas, na verdade, é uma contravenção penal. Ô, Fischer, eu acho que minha voz está dando eco na sua sala aí, no sair e entrar de novo no celular. A gente vai... Eu entrar e sair de novo? Não. A minha voz está dando eco aí no seu telefone. Tá. Vou desligar aqui. Quando você quiser que eu fale, você me dá um toque. Isso, ou quando você for falar, e você abre o microfone para abrir. Então, como a gente estava falando, esse é um cuidado que a imobiliária tem que ter, né, Fischer, e que a gente observa aqui com os imobiliários com quem a gente trabalha, que não há esse descuido, né? O aluguel adiantado nem sempre, ele é uma vantagem, mas nem sempre ele é legal. O aluguel adiantado pode ser praticado nas locações por temporada, que aí é normal, a locação vai ser rápida, é possível na locação por temporada, é autorizado pela lei, cobrar o aluguel adiantado e ainda uma garantia. Na locação por temporada, isso é possível. Agora, nas locações normais, residencial ou comercial, que é por prazo definido, longo prazo, então, ou você cobra aluguel adiantado, ou você cobra uma garantia, e quando eu digo ou, no sentido de alternativamente, eu não estou querendo dizer que aluguel adiantado é uma garantia. Não, aluguel adiantado não é garantia. Até porque ele só previne os meses que ele adiantou, né? Os meses futuros. E os reparos no imóvel, além de outras obrigações locatícias, ele não está cobrindo. Então, não é considerado uma garantia. Certo. Inclusive,
o nosso escritório de advocacia Della Mora tem uma solução para esses casos, né? Mas é uma solução que nós precisamos fazer ressalvas muito grandes, que devem ser em casos excepcionais para atender um cliente e ter todos os cuidados necessários, porque se trata de uma zona cinzenta entre a liberdade contratual e as restrições legais da lei de locações, né? Então, nós vamos bater nisso aqui ponto a ponto para que as nossas imobiliárias tenham a postura correta, os procedimentos corretos, para que não venham ter prejuízos com esse tipo de contratação. É verdade, porque a lei não permite, né? A lei veda, a lei proíbe o aluguel adiantado conjuntamente com uma garantia, né? Mas tem uma forma de praticar o aluguel adiantado, mesmo tendo uma garantia, e esses cuidados a gente vai trazer aqui. Por que que isso é tão importante, Fischer? É porque quando a imobiliária pratica isso, o aluguel adiantado com outra garantia, o inquilino passa a ter uma vantagem em relação ao locador, porque você imagina, se ele fizer uma denúncia, por ser uma contravenção penal, ele pode denunciar isso numa delegacia. E se ele fizer essa denúncia, a imobiliária, o locador, vão ser chamados para responder. E aí você imagina para a imobiliária o locador sendo chamado na delegacia para responder por uma contravenção penal. Né? Você imagina a própria imobiliária numa situação dessa. E a imobiliária, se ela adotar essa prática, ela pode fazer centenas de contratos dessa forma. E aí ela fica na mão do locatário. O locatário agora pode pensar assim, para eu não fazer uma denúncia, né, já que eu tenho direito aí a 3 a 12 aluguéis, para eu não fazer uma denúncia, eu quero que vocês compensem o meu débito, né, e aí eu saio sem pagar. Ou então, eu vou ficar aqui sem pagar o aluguel durante uns 6 meses, ou quanto eu quiser. E se vocês me cobrarem, eu faço a denúncia. Sim, e aí a imobiliária acaba ficando refém dessa relação contratual, com essa vulnerabilidade, onde pode ter nulidades aí nas cláusulas contratuais, né? Ainda ter que pagar, perder a garantia, ou ainda ter que pagar, às vezes, a multa, né? Ter que pagar a multa, retornar o dinheiro para o cliente. Quer dizer, é uma situação muito ruim para as imobiliárias e que deve ser evitada a todo custo. E essa solução, doutor Júlio, eu queria fazer um destaque que é uma solução autoral do doutor Júlio. O doutor Júlio, ele fez isso porque eu já procurei em jurisprudência, já procurei em livros, doutrinas, e eu quero dar os parabéns aqui, e que essa solução é uma solução que o doutor Júlio, dentro da sua experiência de 25 anos no mercado imobiliário, conseguiu elaborar e que traz uma segurança, sim, para os nossos clientes. Eu quero dar esse destaque aí, mas que tem que ser seguido com as ressalvas que nós vamos fazer aqui durante o vídeo, né? A gente nem pode dar muita ênfase que foi a gente que construiu essa solução, porque, na verdade, com ela a gente não deixa de estar ensinando as imobiliárias a fazer uma contravenção penal sem ser punido, né? Então, a gente cuida para que isso fique aqui entre as nossas imobiliárias, para a gente ter um controle, né? Até no título dessa apresentação, a gente tomou esse cuidado, né? De não fazer parecer que a gente estava contribuindo para a contravenção penal, né? Sim, mas, enfim. Por isso que a gente destaca também que isso não é uma coisa para ser reiterada, né?
Porque se a imobiliária começa a fazer esse tipo de contratação de forma reiterada, pode ser visto como uma postura de imposição aos seus locatários, aos seus clientes. Então, é uma coisa para resolver uma questão que vai ser boa, tanto para a imobiliária, quanto para o cliente, quanto para o locatário, né? Locador e locatário, mas de forma excepcional, pontual, enfim. Para as Porque a gente exceções, sabe né? que, às vezes, um grande negócio tem que ter uma flexibilidade maior, né? É para os casos de exceção, né? O ideal é não praticar aluguel adiantado junto com outras garantias. Mas numa exceção, num caso em que a imobiliária entenda que essa é a forma de salvar o negócio e tal, que ela é possível, então cuidar dessas coisas que a gente vai, desses detalhes que a gente vai trazer aqui. Mas antes, alguém tem alguma pergunta, tem alguma dúvida? Eu queria fazer uma parte, doutor Júlio, a seguinte coisa. Eu acho que além da contratação, a imobiliária precisa fazer algumas medidas preventivas essenciais para que, se há algum problema lá na frente, ela esteja resguardada. Então, a gente precisa de uma documentação expressa, inequívoca, da manifestação da vontade do locatário. Essa manifestação de pedindo para se pagar adiantado pode ser um texto por e-mail, pode ser uma gravação das negociações com, com áudio no WhatsApp, comunicações formais, testemunhas imparciais, enfim, tem que se criar uma documentação extra para que não haja nenhum problema lá, porque eu falo isso porque o doutor Júlio sempre fala aqui no escritório. A gente não tem que dar 100% de proteção para o nosso cliente, a gente tem que dar 110%. Então, isso aí é o 110% de proteção. Pode fazer a solução de forma excepcional? Sim, pode. Mas vamos nos documentar, vamos fazer todo um aparato extrajudicial de comprovação de que foi uma coisa que foi boa para o cliente, foi ele que quis. Ele foi uma, como é que nós falaríamos? Foi uma opção, Da não é vontade justa que eu dele, estou né? falando. Foi uma, assim, que foi melhor para ele, né? Como é que eu falaria, doutor Júlio? Que foi Foi, da iniciativa dele, não foi? foi da iniciativa dele, mas além de ser da iniciativa dele, foi um prêmio para ele, né? Foi o pagamento, porque o doutor Júlio vai explicar como é que se faz isso de forma, na prática mesmo, o procedimento, né? Para que seja uma opção de vantagem, eu queria falar isso, de vantagem para o cliente, né? Sim, Que aí, para tirar qualquer culpa dolo da imobiliária nesse aspecto. muito bem. Guilherme, você levantou a mão, pode fazer sua pergunta? Perfeito. Bom dia a todos. Nessa questão desses erros, né, imobiliários, afins, qual seria o perfil de imóvel de locatário mais comum a ser suscetível a esses erros? Questão de... Guilherme, é muito bem perguntado. O tipo de imóvel mais comum é casas e apartamentos mobiliados. Casas é muito comum, o aluguel de casas costuma ser mais caro, e aí é mais difícil de conseguir dois fiadores com imóvel para garantir um aluguel mais caro, é mais difícil de pagar o prêmio do seguro, o que é mais caro. Então, normalmente, os inquilinos oferecem uma garantia mais frágil, que é, por exemplo, fiador sem imóvel, então só um fiador, ou então uma poupança calção de 1, 2 ou 3 aluguéis. E aí, para reforçar essa garantia, então eles sugerem o pagamento adiantado. E para a imobiliária é bom, para o locador é bom. Então, nesse perfil de imóvel mais caro, então, casas e imóveis mobiliados, comumente apartamentos mobiliados,
é mais comum isso acontecer. E o público que mais utiliza isso são as embaixadas e os organismos internacionais, os estrangeiros, por causa da dificuldade de ter garantia. Então, quando muito, eles têm a caução para poder oferecer. Então, 3 aluguéis no máximo. E aí, para reforçar isso, eles pagam um aluguel adiantado. Eles têm liquidez, né? Então pagam o aluguel adiantado, porque não vão ter fiador aqui no Brasil, não vão ser aprovados para seguro-fiança aqui no Brasil. Então é muito comum para os estrangeiros, para organismos internacionais e embaixadas. Eu falei dos tipos de imóvel e do perfil de cliente, de locatário mais comum disso acontecer. Não quer dizer que não aconteça em outras situações também. Ok? Perfeitamente. Mas, doutor Júlio, eu acho que está faltando a gente comentar, e o senhor faz isso com muita propriedade, a forma que a imobiliária deve proceder passo a passo para que esse contrato seja exitoso e sem problemas, porque a gente já deu assim uma visão ampla, né? E agora a gente tem que dar o passo a passo de como que a imobiliária deve proceder e como ela deve se comunicar com esse cliente para que as coisas ocorram da forma que a gente está falando que é uma solução viável, né? Então, eu passo a palavra para você, porque eu acho que você vai fazer essa explicação de forma, como sempre, muito boa. Sim, vamos lá. Vamos partir do princípio que o que a lei quis alcançar, o que o legislador quis alcançar, quando estabeleceu que cobrar aluguel adiantado tendo uma garantia era uma contravenção penal, era o abuso por parte do locador, né? Então, ele quis afastar, a lei quer afastar aí, que o locador faça exigências demais do locatário. Então, não pode configurar, em hipótese alguma, que é uma imposição da imobiliária, que é uma situação normal para a imobiliária, ou que é uma imposição para a imobiliária. Então, é possível colocar, e tem que ser colocado no próprio contrato de locação, que o aluguel vai ser adiantado e, em outra cláusula, vai ter a garantia que está sendo estabelecida. Agora, nesse arcabouço, nessa cláusula que vai constar que o aluguel vai ser adiantado, é onde a gente vai tomar os cuidados que eu vou dizer aqui agora. Um deles tem que ser uma opção. O inquilino tem que ter a opção de pagar adiantado ou pagar regularmente vencendo, né? Então, no contrato tem que estar escrito, olha, imagina uma casa com aluguel de 10 mil reais, por exemplo. O contrato vai ter que estar dizendo, o aluguel mensal é 10 mil reais. Caso o inquilino queira pagar adiantado, então, o aluguel passará a ser tanto, né? Por exemplo, R$ 9.500 ou R$ 9.000, e esse adiantamento deve ser pelo período mínimo de tantos meses. Por que isso? Porque do que adianta colocar no contrato que o inquilino tem a opção de pagar o aluguel adiantado ou o aluguel no mês vencendo no período normal, sendo o mesmo valor de aluguel, é uma falácia, é uma simulação. Porque se eu posso pagar daqui 30 dias, por que eu iria pagar adiantado? Que opção é essa? Sim. Fica claro que é uma simulação. E precisamos fazer a ressalva também que os boletos que ele vai adiantar devem estar nas datas dos vencimentos dos aluguéis, né? Então, está lá, isso. 28 do 1, 28 do 2, 28 do 3, 28 do 4, 28 do 5, até o final do ano. Se ele quiser adiantar, ele vai adiantar nas datas que a imobiliária fez o aluguel regularmente. Isso aí é uma questão também para que não se possa não caracteriza uma simulação. Você faz os boletos, tudo na mesma data para ele pagar, quer dizer, está errado, né? Fica uma vulnerabilidade. Mas perceba, vamos entender que nós temos duas formas, ok? Se essa forma que eu estou explicando, que a gente desenvolveu aqui, puder ser aplicada,
então não precisa fazer os boletos com os vencimentos normais. Se essa forma não puder ser aplicada, aí nós vamos ter uma situação contingencial, em que aí sim os boletos terão os vencimentos normais. Nós vamos chegar lá, veja bem. Então, colocar no contrato que o aluguel normal é R$10.000, aqui no meu exemplo, né? Mensal, por exemplo. E que, caso o inquilino faça a opção pelo pagamento adiantado, então, cada aluguel adiantado vai ser no valor de R$9.000, tem que ter uma vantagem para ele pagar adiantado, senão, como eu estava dizendo, vai ser uma simulação, vai ser uma falácia a opção de pagar adiantado no mesmo valor que pagar na data normal. Então, para afastar essa ideia de que foi uma imposição, de que é uma simulação, ele tem que ter uma vantagem em pagar adiantado. E normalmente tem. Normalmente nas negociações em que se combina aluguel adiantado mensalmente, ou 6 meses de aluguel adiantado, ou 1 ano de aluguel adiantado, o inquilino tem uma vantagem na locação, que quando não é um desconto exatamente pelo adiantamento, é a negociação no valor do aluguel no início da locação, que às vezes era 11.000, aí já se negocia mesmo para 10.000 pagando adiantado, né, com a condição de pagar adiantado. Então, tem que ter essa vantagem para o inquilino para que ele faça a opção de pagar adiantado. E no curso da locação, se ele resolver não mais pagar adiantado, ele tem que ter a opção de pagar no mês normal. Ok? Então, vai ter lá a cláusula. O aluguel mensal é de R$10.000. E, um segundo parágrafo, o inquilino tem a opção de pagar o aluguel adiantado no valor de R$9.500, ou com o desconto de tantos por cento, ok? E aqui a gente ainda pode incluir um período mínimo, porque às vezes a combinação do pagar adiantado não é todo mês pagar adiantado, é pagar 1 ano adiantado, pagar 6 meses adiantado, pagar 3 meses adiantado. Então, quando isso está sendo combinado no início da locação, o inquilino fala assim, olha, apesar de eu ter uma garantia mais frágil, eu pago 6 meses adiantado, a cada 6 meses eu pago adiantado. A imobiliária concorda naquele momento, recebe os 6 meses adiantado, mas e os próximos, né? E cada início de novos 6 meses? Tem que estar no contrato essa hipótese. Então, por isso colocar um período mínimo, por isso dizer, olha, optando o inquilino por pagar adiantado o aluguel será de 9.000 ou terá um desconto de tantos por cento, né? Desde que adiantados no mínimo tantos meses. Porque aí se mantém essa regra que foi combinada no início, no decorrer da locação. Se ele combinar de pagar o aluguel, se tiver no contrato que ele tem que pagar, que se ele quiser pagar o aluguel adiantado, o aluguel de 10.000 vai ser 9.000, desde que ele pague 6 meses adiantado, a cada 6 meses ele pode analisar, vou pagar adiantado para ter a vantagem? Sim, então paga adiantado 6 meses. Aí eu quero pagar 1 mês só. Não, não pode não, o que foi contratado é 6 meses. Você só tem a vantagem no preço do aluguel se você pagar, no mínimo, 6 meses. Para você pagar 2 meses, 3 meses, o preço é o normal. Você pode até antecipar os pagamentos, mas o mês é o valor normal, ok? Para que no decorrer do contrato, Fischer, essa combinação de tantos meses adiantado permaneça, né? Senão ele paga 1 ano adiantado e depois não quer mais pagar adiantado. Como é que vai obrigar a pagar adiantado? É proibido. Verdade, né? Muito boa essa estratégia, né? Muito eficaz. Isso. Deixa eu pegar a minha minuta aqui para eu ter ela como base. Só um minutinho. Então, esse cuidado é fundamental. Você não está combinando, você não está escrevendo no contrato simplesmente que o aluguel vai ser pago adiantado. Você está dizendo, olha, o aluguel mensal normal é R$10.000, é tanto. Caso o inquilino queira pagar adiantado, para o período mínimo de 6 meses, ou de 1 ano, ou de 3 meses, enfim, ele poderá fazê-lo com a vantagem de um desconto de
tanto ou de tantos por cento no aluguel. Ok? É importante também, doutor Júlio, que às vezes as coisas acontecem assim, de forma, todos imbuídos de boa fé, tem uma cláusula também que caso o contratante, o locatário, queira essa vantagem, se criou toda aquela estrutura para fazer o negócio assim, se fecha o contrato e ele não paga adiantado, precisava ter uma cláusula de segurança ou uma estratégia de um momento para que a imobiliária pudesse voltar atrás nesse contrato, né, e rescindi-lo com alguma cláusula ou simplesmente não assinar antes de fazer o depósito, né? Isso é importante também porque o mercado está cheio de gente de má fé que quer fazer confusão, né? Queria que o senhor comentasse isso dentro da sua experiência. O que você acha disso que eu falei? Você trouxe na sua primeira fala e agora também o segundo modelo. O segundo modelo é quando você não vai colocar no contrato de aluguel que vai ser aluguel adiantado, ok? Imagine que não tenha vantagem para o inquilino, imagina que não tenha desconto para o inquilino para ele pagar adiantado. Você está combinando com o inquilino R$10.000 e como a garantia dele é frágil, aí ele vai pagar adiantado. Tudo bem, se ele não vai ter uma vantagem, então não faz sentido colocar como uma opção. É o que eu falei antes, opção de pagar adiantado no mesmo valor não é opção, né? Aí o que é feito aí, então? Aí, nesse caso, normalmente isso acontece no início da locação, né, que você está combinando o pagamento adiantado, e aí você não vai colocar no contrato que é aluguel adiantado, porém você vai instruir o inquilino, olha, como a gente está combinando aluguel adiantado, estou te entregando o contrato para você assinar, já estou te entregando também os boletos do período que você vai pagar adiantado, e aí sim, fechar, cada boleto deve ter o vencimento normal dele, né? Aí você pagando os boletos, pagando os 6 boletos, se forem 6 meses, ou os 12 boletos, se forem 1 ano, pagando os boletos e me entregando junto com o contrato de aluguel assinado, então sim, eu também assino o contrato de aluguel e a gente tem a locação. Agora, nesse caso, ele vai pagar esse período ali adiantado e o próximo período, aí você não tem como exigir que ele pague adiantado, porque não foi contratado dessa forma, foi uma combinação, e como a própria lei diz, é proibido exigir o aluguel adiantado quando você tem uma garantia. Então, a fragilidade desse segundo modelo que eu disse agora é exatamente essa, tudo bem, ele chega e paga 1 ano, e depois no próximo ano, e se ele não quiser pagar adiantado? Ou então, e se ele entregar o imóvel daí 1 ano com danos? Aí, o que ele pagou adiantado resolveu ali. E os próximos meses? E os danos? A garantia dele é aquela frágil, né? Que você aceitou por causa do aluguel adiantado que estava complementando a sua sensação de garantia, né? Então, a imobiliária fica sem poder exigir depois que ele continue cumprindo aquele pagamento adiantado que foi estabelecido, né? E fica com uma garantia frágil para os próximos meses e para rescisão do contrato. Aí, para suprir essa deficiência, né, de só receber aquela primeira combinação, aí é que a gente desenvolveu esse arcabouço de cláusulas contratuais para que pudesse estar no contrato a forma como vai se dar o aluguel adiantado, e aí poder fazer valer isso em todo o período da locação. Sabe? Então, aqui nesse modelo mais simples, esse segundo que eu falei agora, a imobiliária chega para o inquilino e fala, então tá bom, então você vai pagar adiantado, eu vou te dar o contrato e vou emitir os boletos, e no contrato vai estar escrito, o aluguel é 10 mil. Se escrever que o aluguel vai ser adiantado, aí você está incorrendo mesmo na contravenção penal. Você está escrevendo que o aluguel vai ser adiantado, sem dar opção ao inquilino de outra forma, e tem no contrato uma garantia, ainda que frágil,
É contravenção penal, exigir aluguel adiantado tendo uma garantia. Né? Aí chega no meio do caminho, ele para de pagar e fala, não vou pagar mais adiantado, e se você ainda vou ficar sem pagar, porque senão eu vou fazer a denúncia. Doutor Júlio, e agora a gente chega num ponto interessante. E a imobiliária que já fez o contrato com garantia e pagamento adiantado e não fez nada disso que a gente falou, não tomou as precauções corretas, enfim, está numa situação delicada. Qual seria o nosso posicionamento para corrigir essa anomalia contratual proibida pela lei? Como que a imobiliária pode se proteger a tempo de evitar ser acionada numa ação renovatória ou num problema que ocorra no imóvel, tendo o locatário essa arma para usar contra a imobiliária? Então, aí vai ser preciso corrigir o contrato. E para corrigir o contrato, aí é na forma de um aditivo. A imobiliária vai ter que fazer um aditivo dizendo, olha, o aluguel antes, tá? O aluguel passa a ser cobrado da seguinte forma, ou passa a ser cobrado no mês vencido, ou seja, no final do período mensal. Porque aí ela corrige essa anomalia, né? O contrato passa a ficar certo dali em diante, afastando a hipótese do inquilino se utilizar disso para poder levar vantagem, que aí não vai caber mais a denúncia. A própria imobiliária corrigiu o contrato. Só que quando a imobiliária corrige, Fischer, olha o que acontece. Se o inquilino pagava o mês adiantado, então vamos imaginar que o mês de maio, ele já pagou lá no início de maio, ok? E agora nós estamos em 29 de maio. Então, o mês de maio, ele já pagou lá no início de maio, porque ele pagava adiantado. Quando a imobiliária chega hoje, no meio do mês de maio, 29 de maio, e faz um aditivo, dizendo que agora o aluguel vai ser no mês vencido, vai ser no final do período mensal, automaticamente, esse inquilino agora, ele vai pagar o mês de junho só lá no último dia do mês de junho ou em julho. Então, o mês de junho vai ficar sem receber. Esse ficar sem receber não significa que ele não pagou esse mês. Só mudou a data do vencimento. Antes estava no início e agora está no final do período. Então, ele está pagando o mês de junho do mesmo jeito. Só que ao invés dele pagar no início de junho, ele vai pagar no início de julho. Só que para o locador parece que ele não está recebendo junho, porque ele recebeu em maio e agora vai receber só em julho. Aí parece que o mês de junho ele não recebeu. Ele recebeu o mês de junho, só que ele vai receber em julho, né? Então a imobiliária tem que saber explicar para o locador, falar, olha, a gente está corrigindo aqui uma situação que não pode permanecer, que é o aluguel adiantado quando o inquilino tem uma garantia. Então, para isso, a gente tem que colocar o aluguel no mês vencendo, a gente tem que colocar o aluguel no final do período. Então, o mês de maio, ele pagou no início de maio, porque ele pagou adiantado. Agora, o mês de junho, ele não pagará mais adiantado, ele vai pagar em julho. Então, o senhor não está deixando de receber o mês de junho, só que você vai receber só em julho. E aí, o julho ele vai receber em agosto, o agosto ele vai receber em setembro, e assim por diante. Então, explicado isso para o locador, a imobiliária corrige esse erro, né, essa contravenção, na forma desse aditivo. Para o inquilino, é claro, ela não precisa explicar que ela tem que corrigir, porque ela errou, porque não podia, porque é proibido, não. Ela só tem que dizer, inquilino, nós estamos alterando o nosso procedimento e nos aluguéis que eram adiantados, a gente vai passar a cobrar no final do período. Então, o seu aluguel de junho, você só vai pagar em julho, no dia do vencimento é em julho. O inquilino vai ficar contente, porque ele vai pensar assim, pô, então eu não vou pagar aluguel em junho, né? Vou pagar só em julho. E aí ele vai concordar e assinar o aditivo, sem nem perceber que a imobiliária está corrigindo ali um problema, né? Uma questão que não poderá permanecer sob pena de responder pela contravenção penal.
Muito bom, muito bom, muito bom. Então, a forma de corrigir é essa, é através do aditivo. Para o inquilino não precisa explicar muito, porque ele já vê como uma vantagem, né, pagar no mesmo incêndio, e para o locador tem que explicar para ele por que ele vai ficar um período ali mensal, não é sem receber, mas por esse período ele vai receber só no mês seguinte, né? Tendo explicado isso e feito o aditivo, ótimo, está corrigida a situação e evita o problema futuro. E lá na frente, em qualquer demanda judicial, por causa desse evento, a imobiliária, no custo do contrato, demonstrou a boa-fé da correção, né? Isso. Quando chega para a gente fazer uma cobrança de aluguel de um inquilino que tem um contrato nessa situação que é proibida, né, de pagamento de aluguel adiantado concomitante com garantia, a gente observa essa situação e antes de mover a ação de cobrança ou de despejo, a gente corrige a situação primeiro. Então, a gente abre uma negociação com o inquilino, dizendo, olha, inquilino, você está devendo aqui um aluguel, ou dois, ou três, enfim. Nós queremos fazer um acordo para o pagamento desse aluguel, e, inclusive, a gente passa o contrato para ser mês vencido, porque aí vai te dar o fôlego de um mês de aluguel, né? Então, um dos aluguéis que você estava devendo já não vai estar mais, porque ele passou a ser mês vencido. E aí, os outros, vamos fazer um acordo aqui para a gente acertar, vamos parcelar, vamos ajustar. Porque aí a gente consegue corrigir o contrato e já fazer um acordo com o inquilino para o pagamento do restante do débito. Não precisa da ação judicial. E o inquilino vai ver uma vantagem quando a gente compensa um aluguel que antes era adiantado, agora na modalidade mês vencido, né? Então, ele acha que isso é bom, e é bom de fato para ele, né? A gente faz o acordo e aproveita no aditivo, já faz o termo de acordo e o aditivo do contrato, dizendo para o inquilino, inclusive, inquilino, para facilitar para você, daqui para frente o aluguel não vai ser adiantado, vai ser no mês vencido, para você ter mais fôlego para poder fazer o pagamento, né? E aí corrige essa situação. E quando a gente não consegue um acordo com o inquilino, então, pelo menos a gente trabalha a correção do contrato com o inquilino, para depois da correção do contrato, poder mover uma ação de cobrança ou uma ação de despejo do restante do débito que está pendente. Porque se o advogado da imobiliária mover uma ação nessa situação de contravenção penal aí, com favorecimento ao inquilino, né, de multa de 3 a 12 aluguéis, o advogado do inquilino cai isso ao juiz e vai, em reconvenção, pedir ao juiz que arbitre multa. E a multa, a lei já diz, é de 3 a 12 aluguéis. Então, não tem como não ser arbitrada. O juiz vai arbitrar, porque a lei já manda que a multa vai ser de 3 a 12 aluguéis. O juiz vai arbitrar o valor, se vai ser 3, 4, ou se vai ser 12. Então, só nisso, o inquilino já sai com pelo menos 3 aluguéis de vantagem. Se era isso que ele devia, tá pago, acabou a ação, compensa a multa do locador com os aluguéis que ele devia. Se ele devia 20 aluguéis, 12 aluguéis, e o juiz arbitrar em 3 já vai estar pago com a multa. Então, quem que vai pagar esse prejuízo, né, no final? Quem que vai arcar com esse prejuízo aí de pelo menos 3 aluguéis que foi abatido do débito do inquilino? E vamos pensar uma coisa? Se o inquilino devia 2 aluguéis, agora o locador passou a dever a ele 3. Então, o locador ainda tem que dar um crédito para ele de 1 aluguel. Não vai receber os 2 que devia e ainda tem que dar um crédito de pelo menos 1, né? Porque se o juiz arbitrar em 5, vai ter que dar um crédito de 3 aluguéis. Enfim, é preciso ter muito cuidado com essa situação. As imobiliárias normalmente não estão preparadas para esse conhecimento. O mercado, isso não é esse tipo de denúncia, esse tipo de solução, não é muito comum. Mas o advogado atento, quando vai fazer a defesa do inquilino, se utiliza disso para, no mínimo, fazer um acordo, né? Extrajudicialmente, chegar para a imobiliária e dizer, olha, nós queremos entregar o imóvel, nós queremos acertar esse aluguel, mas vamos levar em consideração que, por causa da contravenção penal,
o locador tem que pagar ao locatário uma multa de 3 a 12 aluguéis. Então, vamos compensar isso no débito do inquilino. E aí, tem o que fazer. Porque se deixar ir para a esfera judicial, como a lei já diz, o juiz vai arbitrar. A pena é prisão simples de 5 dias a 6 meses, ou multa de 3 a 12 aluguéis. Preso ninguém vai. Locador nenhum vai preso, ou imobiliário, ou dono de imobiliária não vai preso por causa disso, até porque é uma contravenção penal, vai se resolver mais tranquilamente na forma da multa. Por isso, pelo menos 3 aluguéis já vai ter aí de prejuízo, né? Sim, é uma questão que tem que ser evitada de todas as formas pelas imobiliárias, porque é uma sinuca de bico, né? Você fica, ou vai pagar, ou vai deixar de receber. E uma desvantagem tremenda por causa de um erro totalmente que poderia ser prevenido, que não poderia ter ocorrido, né? Já são 9h49. Será que seria bom? Até as 10, né? Ou não? Até às 10. Eu vou colocar Alguma mais uma pergunta, alguma observação que é dúvida? muito importante aqui. Nos pagamentos adiantados, o locador, a imobiliária e o locador não podem se esquecer, ou não podem esquecer que o inquilino ele paga o aluguel pelo período da ocupação. Então, se o inquilino pagar 1 ano de aluguel adiantado, independente da estratégia que a gente está ensinando aqui, ou independente da forma como isso foi combinado lá, se foi no início do contrato, enfim, se o inquilino ficar só, por exemplo, 4 meses e rescindir, os outros meses que ele pagou adiantado tem que ser devolvido. Isso muito pouco é informado aos locadores quando as imobiliárias praticam aluguel adiantado, e é um cuidado que a imobiliária tem que ter. Ela pede autorização ao locador para praticar o aluguel adiantado, né? Ela pergunta se o locador quer, né? O locador vai dizer que quer. E se ele não for informado pela imobiliária que, em caso de rescisão, o aluguel adiantado vai ser devolvido no período que o inquilino não ficou no imóvel, talvez o locador repense isso, porque do que adianta você me adiantar, por exemplo, 100 mil reais de aluguel, se eu não posso ter segurança, se eu não tenho a segurança de poder usar os 100 mil, porque se eu usar os 100 mil e amanhã você rescindir, eu teria que te devolver os meses que você não utilizou, e aí eu já gastei o dinheiro. Então, é muito bom para o locador receber o aluguel adiantado, porque ele consegue fazer os planos que ele tem com o dinheiro, ele passa a ter liquidez, né, daquele aluguel que seria mensal, mas ele tem que ter ciência que, se por acaso o inquilino rescindir antes, o inquilino tem direito a esse crédito. Não é porque ele pagou adiantado que ele vai ser obrigado a ficar no imóvel durante o período que ele pagou adiantado, e também não é porque ele pagou adiantado que ele não vai ter direito de receber o período que ele não ocupou o imóvel. Tá? O inquilino paga todas as obrigações locatícias, aluguel, condomínio, IPTU, seguro incêndio, ele paga pelo período da ocupação. Se ele rescinde, ele tem a penalidade da multa rescisória, se for o caso de multa rescisória, né? Se for no período de vigência. Ou ele tem que avisar com 30 dias, se for no prazo indeterminado. Então, já existe uma penalidade definida por lei para os casos de rescisão por iniciativa do inquilino. O locador não pode pensar que, você pagou adiantado e agora você está rescindindo, então você vai perder o que você pagou adiantado. Não, de jeito nenhum. O inquilino tem o direito. Aí, é claro, a imobiliária vai fazer o cálculo rescisório para ver o que o inquilino deve e o que o inquilino tem de crédito, para compensar. Aí ela pode abater reparos, condomínio e IPTU que não foram pagos, pode abater todos os débitos locatícios até o dia da rescisão, até o dia da entrega do imóvel, né? O crédito que ainda tiver, incluindo o saldo de aluguéis antecipados do período que o inquilino não utilizou, tem que ser devolvido para o inquilino. Doutor Júlio, e o senhor acha que essa solução
ela é viável tanto para a pessoa física como para a pessoa jurídica. Porque a pessoa jurídica, a gente sabe que tem a lei da liberdade econômica e as partes podem se contratar entre si, mas não podem ir contra a lei, né? E a lei tem essas restrições. O senhor vê que teria que fazer alguma coisa assim um pouco mais minuciosa em relação a uma pessoa jurídica, até por se tratar, às vezes, de valores maiores, um galpão, uma loja. Queria esse seu olhar nesse ponto. É o seguinte, não vai ter uma especificidade para jurídica ou física. O cuidado que vai se ter aí é o seguinte, quando o aluguel é declarado, porque aí vai gerar para o locador o imposto sobre o aluguel. E quando ele tem que, eventualmente, devolver o aluguel de parte do período, porque o inquilino rescindiu antes, ele pagou o imposto sobre o total que ele recebeu. Né? Agora ele vai ter que devolver, e como é que fica o imposto que ele pagou sobre essa parte que ele está devolvendo? Então, na pessoa jurídica, isso pode ser mais efetivo, porque na pessoa jurídica é mais comum que o aluguel seja declarado, né? Porque isso faz parte da contabilidade do locatário e também da empresa locadora. Então, qualquer que seja aí a pessoa jurídica, é normal que esse aluguel seja declarado. Já na pessoa física, é comum acontecer do inquilino não declarar, e aí não vai gerar o imposto para o locador. Aí é mais fácil devolver aquela parte que o inquilino não ocupou. Então, o cuidado que tem que ter se vai ser um aluguel que vai ser declarado, né, ou se a prática é declarar o aluguel, então tem que ter ali no contrato uma cláusula dizendo que em caso de rescisão, o valor será devolvido, abatendo os custos com impostos sobre o recebimento adiantado. Porque senão o locador fica em prejuízo, que ele tem que devolver e pagou o imposto de renda integral até sobre o valor que ele está devolvendo. Esse é o cuidado que vai ter que ter aí, porque tanto pessoa jurídica quanto pessoa física se enquadra nessa solução para o pagamento adiantado. O cuidado aí é do locador precaver que, tendo que devolver parte desse aluguel que foi adiantado, porque o inquilino rescindiu antes, então ele vai abater o custo com o imposto que ele teve também sobre esse valor que ele está devolvendo. Excelente, doutor Júlio. Eu acho que hoje eu aprendi muito aqui. Fiquei muito feliz em participar aqui da nossa live. Espero também que as nossas imobiliárias aí tenham aproveitado a exposição de todas as orientações que o senhor passou. E gratidão aí por esse momento que ficou muito bem esclarecido essa questão do aluguel adiantado, da multa, da contravenção. Eu acho que eu saio dessa live com uma visão bem mais abrangente e muito feliz por isso, que a gente está trabalhando para que a segurança, né, dos nossos clientes. Parabéns para todos que estão participando, pelo esforço de estar aqui, né? Que a gente sabe que todo mundo tem suas atividades, tem as suas coisas, mas ter esse momento aqui de pílulas de conhecimento é muito importante. E tem muito mais, e tem mais detalhes, Fischer, que é preciso ser observado, mas que não vai dar tempo de trazer aqui hoje, né? Mas esse evento aqui é para as nossas imobiliárias, é para as imobiliárias que trabalham conosco, então elas já têm no plano delas, de forma ilimitada, o esclarecimento de qualquer dúvida, então podem nos procurar para ajustar esse formato dentro da locação, dentro do departamento de locação, para que os colaboradores das imobiliárias saibam como praticar a locação com aluguel adiantado, tendo outra garantia, sem incorrer em contravenção penal, sem ficar refém do inquilino, né, no futuro. Estamos aqui, seguimos à disposição, e até a próxima quinta-feira. A gente faz esses eventos às quintas-feiras,
Uma quinta é sobre compra e venda e outra quinta é sobre locação. Hoje foi sobre locação, quinta-feira que vem a gente vai trazer algum assunto sobre compra e venda. Obrigado, Fischer, pela participação e vamos juntos desenvolvendo esse conhecimento, essa tecnologia aí para aplicar no mercado imobiliário, porque é preciso avançar, né?